Dizem ter o poder da cura, trazer a sorte e também o castigo. Em troca, tributo, música, dança, álcool e sangue de animais. You don't dare offer a dirty animal to a spirit. Um espírito pode se fazer presente das formas mais chocantes. The person who's being possessed temporarily loses control of their body. Dizem que no Haiti, os espíritos deram uma vitória impossível aos escravos. E em Nova Orleans, deram a uma mulher o poder de governar uma cidade. Viaje ao âmago da África, do Haiti, de Nova Orleans, para desvendar os segredos do voodoo. « 60 milhões de pessoas em todo o mundo acreditam no voodoo. Para elas é uma religião mais antiga que o próprio cristianismo. Seu ritual inclui sacrifício de animais e possessão por espíritos. Para os leigos, o voodoo é misterioso e macabro. Dizem que tem poder para trazer sorte, para curar e para punir inimigos. Mas quem pratica o voodoo diz que é a religião mais mal compreendida do mundo. A lot of Americans believe that voodoo is either a collection of magic or an evil satanic practice, and really it's not either one of those things, it's a religion. Mas por que uma antiga religião é confundida com magia negra? Os voduístas culpam os livros populares e os filmes de Hollywood por demonizar essa religião. One book or one movie can actually spread the word of misconceptions to the general public because the general public is not aware of what the religion actually is. Superficialmente, a iconografia voodoo evoca bruxaria aos olhos leigos. Porém, o que mais se associa ao voodoo, os bonecos, não fazem parte da prática religiosa. Some people have this idea that that's what we do. We sit around all day sticking pins into dolls that represent our enemies. It has nothing to do with reality. O voodoo é uma religião com história dramática sobre as origens da África Ocidental que triunfou sobre o mal da escravidão no Haiti e deu a uma cidade americana uma cultura singular. A melhor forma de desvendar os segredos do voodoo é viajar para Benin, na África Ocidental, o epicentro do voodoo. Aqui essa religião teve início há tanto tempo que ninguém se lembra quando. Só sabem que é antiga. Voodoo is as old as the creation of a country, our people here, you know. It's as old as human beings on this earth. A pequena nação africana de Benin oferece uma chance rara de ver o voodoo conforme praticado há séculos. Na língua tribal de Benin, o Fon, a palavra voodoo significa espírito. O voodoo é isso, servir aos espíritos. Seus seguidores cultuam um Deus supremo a quem atribuem a criação do universo. Acreditam que este Deus é onipotente para intervir diretamente. Há espíritos da sabedoria, da guerra, da fertilidade, da morte e até dos mares. A isolada aldeia de Vedi, em Benin, tem 3.000 habitantes. A aldeia serve a um espírito voodoo chamado Sakpata. No voodoo africano, Sakpata é o espírito da terra que protege contra doenças, provê colheita farta e zela pelo bem-estar da comunidade. Sakpata make good things for everybody. It is why when you come and you have problems and you go to see Sakpata, you will get benefit, you will get solution for your problems.
Mas em troca da proteção de Sakpata, a aldeia deve honrar e servir ao espírito. Os aldeões creem que um modo de honrá-lo seja o sacrifício de animais. No Vodou, honrar um espírito pode trazer sorte. Ignorá-lo acarreta azar. A aldeia honrará Sakpata com uma cerimônia Vodou. Eles pedem que Sakpata abençoe a aldeia e lhes dê comida e proteção. A festividade começa com cânticos para invocar o espírito Sakpata. It's not the same drum rhythm for every spirit, and it's not the same song for every spirit. Every spirit has its song, has its dance. Esta gruta é o santuário na aldeia para o espírito Sakpata. Lá dentro, um sacerdote Vodou oferece ao espírito água a fim de obter permissão para a cerimônia. O espírito aceita. As oferendas são o modo com que os vodouístas creem honrar os espíritos. Para o espírito Sakpata, oferendas comuns incluem água, álcool e óleo de palmeira. Mas o que o espírito mais quer é sangue. A cerimônia oferecerá a Sakpata o sacrifício de um novilho. I know that some people are repelled by the idea of animal sacrifice. We kill animals the same way that we would kill them normally, to just butcher them for ordinary consumption. We don't torture the animal. We're not morbid, we're not bloodthirsty about it. When we kill the animal, the blood is for the spirit and the meat is for the congregation. No Vodou, o objetivo do sacrifício animal é dar ao espírito força e alimento para fazer coisas boas por seus fiéis. Blood is very important in Vodou because blood is actually what you feed the shrine to help the communication. It's the best food you can feed your spirit. Para os crentes no Vodou, é essencial retirar o sangue do animal o mais rápido possível. Quanto mais fresco o sangue, mais essência vital o espírito pode absorver e mais forte ficará. Pouco antes do sacrifício, a congregação dá ao novilho uma mensagem para entregar ao espírito Sakpata. Com a mensagem dada ao bezerro, é hora de despachá-lo, de entregá-lo a Sakpata. Nenhuma gota de sangue é desperdiçada. Quanto antes o sangue morno for oferecido a Sakpata, melhor. Cabras são levadas diretamente ao santuário e o sangue pode ser ofertado ao espírito de imediato. That is the first jet of the blood that we put on the Vodou. It is important, like food to Vodou. Alimentando o Sakpata com sangue, os crentes do Vodou acreditam honrar o espírito o suficiente para levar a cerimônia ao próximo estágio. Essas mulheres são iniciadas e se consideram casadas com o espírito. Elas mostram sinais de um fenômeno Vodou conhecido como possessão espiritual. Acreditam que o espírito apoderou-se de suas mentes e utiliza seus corpos para continuar sua busca por sangue. Aqueles que experienciam a possessão Vodou, seja na África, no Haiti ou na América, dizem não lembrar-se do ocorrido. It's as though I fall asleep. Two consciousnesses cannot occupy the same head at the same time. I don't remember anything. I become unconscious until it leaves again. Embora assustadora, a possessão Vodou é considerada a maior honra que o espírito pode dar a um crente. Possession is not demonic, it's not satanic. Possession is natural.
and highly desirable in the context of a voodoo ceremony. In our society, we go to church to worship the spirit or worship God. In Vodou, you go to the temple to become God. It's a very major difference. Mais tarde, na mesma cerimônia, a possessão espiritual continua. Desta vez, os espíritos dançam através dos humanos que possuem. If we are not possessed by the spirit, we cannot dance this way. Because we are possessed by the spirit, it's not us who's dancing, it's the voodoo spirit who is dancing through us, using our bodies. A cerimônia Vodou termina com um banquete. Os animais sacrificados naquele dia são os pratos principais. Nada é desperdiçado. It's not all that different than what we do at Thanksgiving. At Thanksgiving, our animals, our turkeys, are sacrificed for us by mechanized slaughterhouses, and here we see people participating in that actual ritual. And one has to wonder, when they're actually valuing the life of that animal as they do the ritual, whether we're more civilized or they're more civilized about it. Através do sacrifício de animais e da possessão pelo espírito, a aldeia crê ter honrado Sakpata o suficiente para que ele a proteja e cuide dela. O oeste da África exibe alguns dos rituais de Vodou mais incomuns da Terra. Um ritual que ocorre em Benin, na remota aldeia de Savalou, parece particularmente bizarra aos leigos. É onde os seguidores do Vodou tentam deixar um espírito bêbado, esperando que este atenda seus pedidos. Se os pedidos forem atendidos, eles pagam o espírito com sangue. In voodoo religion, there is a contract that's entered into with spirits. If you don't go back and offer up the blood, you're actually not fulfilling the contract to its final term. Este tronco de árvore é um santuário para o espírito Vodou Donkoli, o espírito da floresta. As ferramentas para se fazer um pedido a Donkoli são estacas e óleo de palmeira. Este homem faz um pedido a Donkoli. Seu pedido está representado por uma estaca de madeira. Ao martelar fundo a estaca no santuário do espírito, ele espera que este receba seu pedido. Como incentivo, o homem faz uma oferenda de óleo de palmeira vermelha. Asking the voodoo spirits to provide them with some outcome is essentially a ritual for them to drive the request home, you might say. Kind of like lighting a candle in prayer to God. Alguns pedidos requerem que o espírito seja banhado em álcool. I will take alcohol, spread on the collie to make him more powerful, to make him drunker against my enemies who will think bad things against me. Se Donkoli atende ao pedido, seu fiel promete recompensá-lo. If the enemies are hurt after the request, or if you get a solution for your problems after the request, you must be back to thank the collie. Donkoli é recompensado com sangue de um animal sacrificado. Enquanto alguns pedem a Donkoli para punir seus inimigos, outros pedem curas. I have one of my sons who was very sick. We went everywhere, traditional medicine and modern, but no satisfaction. But when I came here, my son is cured from that sickness. Hoje, o homem veio recompensar o espírito com o sangue de uma cabra.
When you get satisfaction, after 6 months or 1 year, you come and you sacrifice the animal for Dakoli. Primeiro, o homem entrega uma mensagem para a cabra levar ao espírito. Depois, o espírito recebe seu sangue. If you do not finish the contract, it's very possible that the belief system says that there's going to be retribution, which will be to take away the event that actually happened, to reverse what was done for you. Com o sacrifício, o contrato entre o homem e o espírito Donkoli está agora cumprido. Vous immolez la bête et après, vous enlevez le pied que vous jetez. When you make sacrifice, you take off the stick and you throw it away. So that means you don't have anything again to give to Dakoli, and Dakoli don't have nothing to do again with you, and you are satisfied. Como em todo sacrifício, o animal é cozido, comido e nenhuma parte da cabra é desperdiçada. Os remédios do Ocidente são comuns na África, mas em regiões distantes de Benin, pode-se ver a cura através do vodú. Este é o templo da cura na aldeia de Abomey, a 80 quilômetros de Vede. Esta mulher sofre de terríveis dores de cabeça e nas articulações. Ela foi a hospitais que, segundo ela, não a ajudaram. Agora ela busca a cura no vodú. Going to see a voodoo healer to be healed is very similar to going to see a faith healer. It gives power back to you in the sense that you truly are bolstered in your belief that you will get better. Os seguidores do vodú que não encontram razões científicas para suas doenças acreditam que elas são causadas por maus espíritos, resultado talvez de uma praga rogada por um inimigo. Para curar esses pacientes, o sacerdote Yamade Bartolomé chama o espírito vodú Sodiatim, o espírito do trovão. O sacerdote usa conchas para obter um diagnóstico da saúde do paciente. The healer will evoke the voodoo spirits, and the spirit will tell them the kind of herbs you have to make use of to cure the disease. The use of cowrie shells in diagnostics here is not much different than the use of bones, tarot cards, dice, to read the future, to find out what's going on. It's a method of divination. O curandeiro usa um chocalho sagrado chamado assom para conduzir o espírito à mulher. O álcool é usado para incentivar o espírito e recompensá-lo por sua cooperação na cura. Quando o sacerdote crê que o espírito lhe deu o diagnóstico, ele manda seu assistente e a paciente buscarem a cura. Ao invés de aspirina ou antigripais, as farmácias vodus estocam itens mais exóticos como crânios animais, cascos de tartaruga e répteis secos. O curandeiro faz a paciente comprar um crânio animal porque ela sofre de cefaleia e a dor precisa de outro crânio onde se alojar. Mas a viagem ao mercado pode ter seu próprio poder curativo. Sending this woman to the market to actually buy the items, the skull and the herbs, really gives her an active role in her own healing process. Os ingredientes em si só não bastam para curar a mulher. Eles precisam ser ativados pelo espírito vodú. So you cannot go and buy some skulls, some chameleon, and put them together as you can buy aspirin or Western medicine, put them together, give it to the patient. No, you need to know the words, incantation words. O sacerdote vodú usa crânio animal abençoado para remover a doença da mulher. By using the skull, you're doing a bit of sympathetic magic to draw out the head pain into the head of an animal. It's really transfer of energy. A etapa final no processo de cura é assegurar-se de que a doença não voltará.
O sacerdote oferece pólvora ao espírito para ajudá-lo a combater futuros ataques da doença. As conchas dizem ao sacerdote que o tratamento foi um sucesso. The mind can convince the body that it is healed or is going to be healed, and it will somehow start processes happening in the body to speed up the healing process. Assim como muitos creem que o vodu tem o poder da cura, alguns creem que ele pode ser usado para ferir ou até para matar. – 90% da nação caribenha do Haiti pratica o vodu. Em 11 de setembro de 1997, uma balsa haitiana nova afundou a pouca distância da costa. 200 pessoas morreram. Investigações concluíram que o barco estava superlotado e com as saídas de emergência trancadas. As pessoas se aglomeraram em um dos lados, fazendo-a virar. Mas a multidão estava certa de que um concorrente rogara uma praga sobre o barco afundado. In Haiti, nothing happens by chance or by luck. The notion of luck just doesn't exist. Things occur because there is a cause, there is a reason. And usually the cause is witchcraft or sorcery. Como vingança, a turba furiosa ateou fogo na propriedade do rival e em sua balsa. A história de como o Haiti veio a crer com tanto fervor no vodu está enraizada em uma das piores chagas da humanidade, a escravidão. Entre os séculos 17 e 19, cerca de 12 milhões de escravos deixaram essas praias africanas. Nada levavam consigo além do que guardavam nas cabeças e nos corações. Sua religião vodu. When you have lost your identity, everything has been taken away from you, the only way you can survive is to refer to your religion. Muitos escravos africanos suportaram a viagem de 3 meses a uma ilha caribenha chamada Santo Domingo, colônia francesa que mais tarde se tornaria o Haiti. Chegando ao Haiti no século XVIII, escravos de diferentes tribos foram misturados para que não falassem a mesma língua. Mesmo assim, eles tinham duas coisas em comum: os opressores franceses e o vodu. The French feared the coming together of Africans because they didn't know exactly what was being planned. Temendo o poder do vodu, os franceses tentaram extraí-lo dos corações e mentes dos escravos. And what the Catholic missionaries had thought was to just simply get rid of the African tradition and replace it by Roman Catholicism, but that didn't happen. Os escravos encontravam formas de praticar secretamente o vodu durante as cerimônias católicas. Em suas mentes transformavam os santos católicos em espíritos vodus. No vodu, o espírito da sabedoria, Dambala, é representado por uma cobra. Os escravos viam Dambala quando seus opressores evocavam São Patrício. St. Patrick chases the snakes out of Ireland, and Dambala is also associated with the snake. So on the basis of similarity between St. Patrick in Ireland and the snakes and Dambala, St. Patrick becomes Dambala. Em meados do século XVIII, havia 500 mil de escravos na ilha e somente 32 mil colonos franceses. Os franceses não conseguiam evitar fugas em massa de escravos. A lot of them just simply took to the hills. They ran off from the plantation and established communities in the interior of the island where there were a lot of mountains, and a lot of the Europeans would not venture in those areas. No alto das montanhas, os escravos foragidos praticavam o vodu abertamente e tramavam rebeliões. Em 1751, diz a lenda que um dos líderes rebeldes era um sacerdote vodu chamado François Macondal. Como sacerdote vodu, Macondal era versado na medicina herbórea. Ele sabia usar o vodu para curar e para matar.
people who are Vodunists, many of them know a great deal about the environment and about the leaves and plants, about the foliage. They could pretty well poison anything. A insurreição de Macondal começou silenciosamente com a ajuda dos escravos e servos das plantações. O vínculo de sua crença comum no voodoo ajudou-os a garantir o segredo da missão. He inspired cooks who worked in the homes of the planters to poison the planters, and a lot of planters who were very, very much afraid of the people who'd cook for them. O sacerdote voodoo Macondal também envenenou reservatórios de água, espalhando terror entre donos de terras e a milícia francesa. They became more paranoid because you just have no clue as to who's introducing the poison. You just start suspecting everyone. Poison is an act of terror. Os franceses caçaram Macondal por 5 anos, período em que sua rebelião agrupou 6.000 pessoas. Quando finalmente o capturaram em 1758, não tiveram compaixão. Executaram Macondal publicamente para fazer dele um exemplo. Os escravos foram obrigados a assistir. Mas, segundo a lenda, os escravos testemunharam algo que fez o horror tornar-se triunfo. Uma fuga voodoo. Quando Macondal pegou fogo, os escravos viram-no transformar-se magicamente em um pássaro e voar para longe. In Vodou tradition, there are stories that human beings sometimes have the power of changing into animals. A lot of the slaves believed that when they died, their soul would be transported back to Africa. So it's not at all unusual that people would have thought that Macondal would have turned into a bird and would have flown back. Hoje, a lenda de Macondal se perpetua na língua voodoo. The name Macondal becomes associated with poison. So when you give a person a poison, you don't mention the word poison. You mention, I gave him a Macondal. Em 14 de agosto de 1791, 3 décadas após a morte de Macondal, escravos rebeldes usaram o poder do voodoo para incendiar uma rebelião ainda maior. Começou quando um sacerdote voodoo chamado Boukmon conduziu uma cerimônia assistida por líderes rebeldes. Eles evocaram o espírito voodoo da guerra, Ogum. Prometeram servir o espírito para sempre, se ele lhes desse a vitória. Dizem que o espírito aceitou o pacto possuindo muitos fiéis durante a cerimônia. Para agradecer a Ogum, eles sacrificaram um porco preto em homenagem ao espírito. They used the blood of the pig, which they all shared with one another, sealing each other's lips, as it were, symbolically, never to reveal the secrets of voodoo. And then to march from that point and then go on and fight and liberate Haiti. Uma semana depois, o ataque inspirado pelo voodoo teve início. Escravos atearam fogo em quilômetros de plantação e mataram donos de terras. Os rebeldes usaram as armas e ferramentas das fazendas contra o exército francês. Os franceses eram melhor armados, mas sem saber exatamente contra quem. Dizem no Haiti que Napoleão tinha de perder a guerra, pois lutava contra espíritos vodus e não contra homens. As batalhas duraram mais de uma década. 50.000 soldados franceses pereceram nos anos finais da luta. Por fim, em 1º de janeiro de 1804, após uma sucessão de líderes, as forças rebeldes expulsaram os franceses do Haiti. They fought the very best army that the world had, which is Napoleon's army, and they won. I mean, that's the fact. A guerra, que começou com uma cerimônia voodoo e derrotou o exército de Napoleão, foi a primeira e única rebelião escrava bem-sucedida na história do mundo.
em 1340. Nova Orleans, a Paris da América. Terra dos desfiles de carnaval. É a capital vodú da América, com quase 15% da população praticando a religião. A Louisiana já foi um território francês. O vodú chegou aqui no final do século XVIII, quando os franceses, ao fugirem do Haiti, trouxeram seus escravos haitianos consigo. Hoje os turistas compram bonecos vodus nas lojas do bairro francês. Há um lado secreto do vodú de Nova Orleans que a maioria desconhece. Alguns rituais são praticados longe dos olhos dos turistas. No entanto, um lugar visitado por habitantes locais e turistas é o cemitério Saint-Louis. Nesta cripta jaz o cadáver de uma mulher que criou um estilo único de vodú em Nova Orleans. Marie Laveau está morta desde 1881, mas alguns creem que ela ainda tem poder sobre a cidade. O que ela fez no século XIX é lendário, embora haja pouca evidência de seus poderes mágicos ou registros de sua vida. Many documents have disappeared. Many were falsified in the first place. There's just layer after layer after layer of folklore, lies, mythology, wild stories. Especialistas acreditam que Marie Laveau nasceu entre 1794 e 1803. Diziam ser filha de um rico fazendeiro branco e de sua amante escrava. Na Nova Orleans do início do século XIX, ela era considerada uma negra livre. Fez amizade com o chefe da Igreja Católica de Nova Orleans. The pastor of St. Louis Cathedral was a man named Père Antoine. He works with the prisoners, the lowest of the low. He works to free slaves. And his chief companion in this work was Marie Laveau. Como muitas pessoas em Nova Orleans, Marie Laveau era ao mesmo tempo católica e crente vodú. People in New Orleans went to Catholic Mass at St. Louis Cathedral in the morning and to Congo Square for voodoo ceremonies in the afternoon. Congo Square era o centro vodú em Nova Orleans, onde gente de cor e escravos se reuniam para cerimônias vodus aos domingos. Foi onde o lendário sacerdote vodú, Dr. John, teria ensinado a Marie Laveau tudo sobre o vodú, incluindo um poderoso feitiço chamado Gris-Gris. Os sacos de Gris-Gris eram cheios com amido, feijões secos, limalha de metal ou pele de animal. The ingredients themselves are not the key thing. It's the intention that you put on the Gris-Gris bag that matters. Uma pessoa que fazia Gris-Gris solicitava aos espíritos vodus poderes especiais. Gris-Gris is no different than wearing a cross or a St. Christopher medal or carrying a lucky rabbit's foot. It hung around your neck or you put it above the door. It carried protection. Marie Laveau vendia Gris-Gris feito em sua casa e construiu uma reputação como rainha do vodú com poderes misteriosos. Alguns achavam que seu poder continha boa dose de intimidação. Marie Laveau had an amazing network of folks to give her information, to actually spy on people. She had political connections, economic connections under the surface of her public persona. O poder político de Marie e sua relação com o padre Antoine permitiam-lhe fazer algo considerado blasfemo em qualquer igreja. Marie Laveau could conduct what were, in effect, voodoo ceremonies at the altar of the largest Catholic church, the Cathedral of the Louisiana Purchase. Nos anos 1830, um incidente teria convencido toda Nova Orleans dos poderes vodus de Marie Laveau. O filho de um homem rico era julgado por assassinato. Seus advogados lhe disseram que não havia esperanças. Então ele procurou Marie Laveau.
Em desespero, o pai ofereceu a Marie Laveau uma casa, se ela usasse o voodoo para libertar seu filho. Para realizar tal feito, ela passou semanas rezando na igreja Saint-Louis, submetendo-se a uma forma de tortura pela causa. Ela colocou 3 pimentas da Guiné terrivelmente ardidas na boca, onde as manteve por horas. Guinea is a name for Africa in many voodoo circles. The spirits, like the spirits of voodoo, always take pity on great suffering. And so when she offered to suffer on behalf of her intention, they heard her. Na manhã do julgamento, Marie Laveau entrou secretamente no tribunal. Ela pôs as pimentas que haviam estado em sua boca sob a cadeira do juiz. Alguns creem que a energia espiritual das pimentas vodus induziram o juiz a libertar o homem. Diz a lenda que o pai do homem libertado recompensou Marie Laveau com uma casa na rua Saint-Anne. Now, that's the spiritual explanation for what happened in this story. The political explanation is that she knew the judge. Como quer que ela tenha libertado o homem, a maioria em Nova Orleans acreditava que Marie Laveau usava o voodoo para controlar o sistema judiciário da cidade. Em julho de 1850, um incidente veio a reforçar a crença da cidade nos poderes vodus de Marie. Ela era uma firme opositora das execuções públicas comuns em sua época. These were public hangings, and they were very dramatic, and they were treated like Mardi Gras parades, and so thousands of people came. Jeanne Adams e Anthony DeLille foram condenados à forca pelo assassinato de uma garota escrava negra. Foram encarcerados na prisão da paróquia. Marie Laveau had spent the night with the 2 condemned men, praying for them, and she promised them that she would spare them from the public humiliation of hanging. O enforcamento de Adams e DeLille estava marcado para a tarde de 17 de julho de 1850, mas não se Marie Laveau pudesse impedir. Tarde de 17 de julho de 1850. Um enforcamento público estava prestes a ocorrer no centro de Nova Orleans. Jeanne Adams e Anthony DeLille estavam condenados a morrer pelo assassinato de uma jovem escrava. So that morning, just before noon, it was a beautiful sunny day. The sky was deep blue. Crowds were gathered. There were thousands of people, according to the newspapers. Muitos notaram a chegada de Marie Laveau. Ela era conhecida como a rainha do voodoo em Nova Orleans e também forte oponente das execuções públicas. Momentos antes da hora marcada para o enforcamento, o céu misteriosamente ficou negro. It started to rain, it started to pour, just like solid water out of the heavens. Chegou o momento da verdade. Depois da abertura do alçapão, um choque. People gasped, and this tremor ran through the crowd because the men had fallen to the ground below. Their ropes were gone. Para muitas testemunhas havia somente uma explicação. Marie Laveau made this happen. That she was trying to spare them the humiliation of the gallows. With a belief system like voodoo, it's very simple when a powerful figure like Marie Laveau is involved to make the connection between a sudden shift in weather and the guys falling out of the nooses. That becomes more explainable by voodoo than it is by coincidence. Os homens foram enforcados de novo, mas o evento inexplicável fez Marie Laveau atingir seu objetivo. O público ficou furioso com a crueldade que os homens sofreram durante o enforcamento mal feito. Como resultado, a Louisiana tornou-se o primeiro estado americano a banir execuções públicas. It is one of the most powerful witnesses to voodoo that we have, because there were so many witnesses to these events, and
Because the state did pass this law, Marie Laveau morreu em 1881 com cerca de 87 anos. Mesmo assim, muitos creem que ela ainda exerce poder sobre a cidade, ajudando quem faz oferendas e punindo quem a desonra. Como o autor Robert Tallant. Nos anos 40 e 50, Tallant publicou livros sobre Marie Laveau. Praticantes do voodoo culpam seus livros por difundir falsas noções do voodoo como maligno e violento. Seu best-seller de 1947, Voodoo em Nova Orleans, foi vendido como não ficção, mas muitos creem que o livro está repleto de distorções e meias-verdades. Tallant escreveu que Marie Laveau conduzia orgias e sacrifícios de bebês em rituais voodus. Em 1º de abril de 1957, 10 anos após a publicação de seu livro Voodoo em Nova Orleans, Tallant morreu misteriosamente. Robert Tallant was in his kitchen. He reached up in his cabinet. He pulled a clear glass down from the kitchen cabinet. He held it under the tap, filled it with tap water, drank 3 sips, and dropped dead on the floor. New Orleans water doesn't usually kill that quickly. Para muitos em Nova Orleans, a causa da morte prematura de Tallant, aos 47 anos, era obviamente a revanche espiritual por seu desrespeito ao voodoo e ao espírito de Marie Laveau. Hoje, a maioria das pessoas de Nova Orleans procura estar nas boas graças de Marie Laveau. Centenas fazem oferendas em seu túmulo todos os dias. Ela se tornou um tipo de santa e espírito voodoo para praticantes devotos. She's a respected ancestor, and people continue to offer her food and remember her name and ask her to help them. They serve her and she serves them. Embora o voodoo esteja presente no folclore de Nova Orleans, é também uma religião séria para muitos, atraindo novos seguidores. No Haiti, o voodoo coexiste com a Igreja Católica e permanece forte. In the past, voodoo has been the target of campaigns to eradicate our religion. Politically motivated, religiously motivated, and they've never succeeded. Voodoo has been here for thousands of years. It will be here for thousands of years more. E na África Ocidental, berço do voodoo, a religião permanece sem influência do mundo exterior. Voodoo, there is no bad part of voodoo for us. Voodoo provide good things for us. That's why we believe. A história incomparável do voodoo tem sido um assunto fascinante para crentes e descrentes. Os que praticam o voodoo continuarão servindo aos espíritos sob a crença de que estes vão servi-los. Mas para os que o veem de fora, o voodoo continuará misterioso e cheio de segredos.